Há um tipo de inteligência que nunca aparece em diplomas, títulos ou certificados. Ela não é ensinada em universidades nem registrada em currículos. É uma habilidade que vive nas entrelinhas, escondida no olhar atento, na paciência de esperar e na capacidade de observar quando todos os outros estão distraídos. Essa inteligência não precisa ser anunciada, porque o seu poder está justamente no fato de não ser percebida. Você já notou como algumas pessoas parecem dominar um ambiente sem esforço? Elas não levantam a voz, não precisam de demonstrações exageradas, e ainda assim, todos se voltam para elas. Quando falam, suas palavras não são muitas, mas são exatas. Não conquistam pela quantidade e sim pela precisão. Isso não é sorte. É a manifestação de uma mente que opera em silêncio, transformando o invisível em poder. Esse tipo de inteligência não busca a atenção. Ao contrário, prefere o anonimato. Enquanto muitos se apressam para aparecer, o estrategista silencioso se move devagar, acumulando informações, compreendendo o que ninguém mais percebe. Cada detalhe, cada reação, cada gesto que passa despercebido para a maioria é anotado e arquivado em sua memória. É assim que ele constrói a sua vantagem. O mundo valoriza aqueles que gritam mais alto, que mostram confiança exagerada, que competem por espaço. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que já entendeu que o verdadeiro poder está em não competir onde todos estão correndo. Está em observar, compreender e agir apenas quando a ação é inevitável. Essa forma de inteligência não se revela de imediato. No começo parece apenas timidez. Parece apenas alguém que prefere ouvir em vez de falar. Mas esse silêncio não é vazio. Ele é ativo. Ele é a coleta de dados que, mais tarde, será transformada em decisões que mudam resultados. Muitos confundem essa atitude com fraqueza. Pensam que aquele que não se manifesta é menos capaz, menos confiante. Estão enganados. A ausência de reação não significa ausência de força. Significa escolha. Significa que a mente está trabalhando em um nível acima, selecionando cuidadosamente o momento certo para intervir. É justamente aqui que a transformação começa. Quando você deixa de reagir ao mundo como todos esperam e começa a responder apenas quando decide. Esse é o primeiro sinal de que uma inteligência diferente está surgindo dentro de você. Uma inteligência que não precisa provar nada, mas que pode virar o jogo em silêncio. Agora que você entendeu a base desse poder oculto, o próximo passo é descobrir como ele se manifesta no dia a dia, em atitudes e traços que o diferenciam dos demais. Quando você começa a enxergar além do óbvio, percebe que a maioria das pessoas vive em um teatro constante. Palavras ditas para impressionar, gestos exagerados para parecerem mais fortes do que realmente são, histórias contadas para sustentar uma imagem frágil. O que poucos notam é que essas camadas de ilusão sempre deixam falhas. E é nessas falhas que a mente observadora encontra sua vantagem. Enquanto os outros acreditam nas máscaras sociais, você aprende a olhar para os sinais que escapam do controle. O tom de voz que treme quando alguém finge confiança. O sorriso que aparece no momento errado, revelando nervosismo. O olhar que se desvia quando uma verdade incômoda surge. Cada detalhe é uma pista. E o que parece pequeno para muitos, para você se torna um mapa completo daquilo que a pessoa tenta esconder. A inteligência silenciosa não se apressa em julgar. Ela coleta, anota, reconstrói. O que os outros chamam de coincidência, você enxerga como padrão. O que os outros descartam como irrelevante, você entende como informação valiosa. É nesse processo paciente que a sua visão se torna mais nítida do que a maioria consegue imaginar. O erro comum das pessoas é pensar que inteligência está ligada apenas ao raciocínio lógico ou à rapidez em responder. Mas a verdadeira força está na leitura invisível, na capacidade de perceber intenções antes mesmo que elas se manifestem em palavras. Essa leitura não vem dos livros, vem da prática de observar mais do que falar. Com o tempo, essa habilidade começa a mudar a forma como você interage.
Você não precisa de grandes discussões, porque já sabe a raiz do que está acontecendo. Você não precisa confrontar alguém para descobrir sua fraqueza, porque já a identificou nos detalhes. Esse olhar além da superfície é o que separa o comum do extraordinário. O mundo pode continuar acreditando em aparências, mas quando você aprende a enxergar além, descobre que por trás de cada gesto existe uma história, e é essa história invisível que entrega o que realmente importa. O silêncio é frequentemente interpretado como fraqueza, mas na verdade, ele pode ser uma das armas mais poderosas de uma mente estratégica. Enquanto a maioria fala para preencher o vazio, quem compreende o silêncio aprende que ele pode moldar situações inteiras. A ausência de palavras não significa ausência de ação, significa domínio sobre o próprio impulso. Pense nas vezes em que alguém esperava uma resposta imediata, mas recebeu apenas quietude. Esse espaço desconfortável faz com que a outra pessoa revele mais do que deveria. Em vez de você gastar energia se explicando, ela se apressa em se justificar. E nesse processo entrega aquilo que não tinha a intenção de mostrar. O silêncio, nesse caso, não é vazio. É um espelho que obriga o outro a encarar a si mesmo. É nesse ponto que você percebe como a pressa é inimiga da clareza. Aqueles que correm para responder acabam se comprometendo, enquanto quem permanece em silêncio ganha tempo, observa e decide. Esse controle de ritmo transforma qualquer interação em uma arena onde você dita as regras sem precisar de imposição direta. O silêncio também redefine a forma como os outros o enxergam. Uma fala apressada pode ser esquecida, mas um olhar firme e uma pausa no momento certo são lembrados por muito tempo. Não há como ignorar o peso de quem não se abala. O mundo teme mais aquele que não reage do que aquele que explode. A ausência de reação confunde, desarma e gera respeito. Essa é a essência do poder oculto no silêncio. Ele não é passividade, é cálculo. Cada pausa bem colocada se transforma em uma declaração invisível. Cada resposta adiada se torna uma estratégia. Cada palavra não dita preserva a energia que será usada no momento certo. Quem aprende a dominar o silêncio não se torna apenas diferente, torna-se imprevisível. E aquilo que não pode ser previsto não pode ser controlado. O mundo não é movido apenas por intenções claras. Ele é conduzido por camadas de aparência, por representações que cada pessoa veste para se adaptar. E dentro desse teatro silencioso, quem domina a arte das máscaras tem sempre a vantagem. Não se trata de falsidade, mas de estratégia. Aquele que entende quando revelar ou ocultar partes de si mesmo controla o enredo sem que os outros percebam. As máscaras não são apenas expressões faciais ou gestos calculados. Elas são escolhas conscientes sobre o que mostrar e o que esconder. Mostrar demais é abrir espaço para ser explorado. Mostrar de menos é provocar mistério e despertar cautela. Essa dosagem é uma habilidade que poucos dominam, mas que transforma qualquer relação em um campo controlado. Pense em como a maioria se apressa em se explicar, em contar sua história, em justificar suas falhas. Esse excesso de exposição é um convite para ser manipulado. Já quem domina a máscara revela apenas fragmentos, nunca o todo. Deixa que os outros completem a lacuna com suas próprias projeções. E quando alguém acredita que o compreende por inteiro, é justamente aí que se torna vulnerável. A verdadeira inteligência estratégica não se esconde atrás de uma máscara para sempre, mas a utiliza como ferramenta. A cada situação, um papel diferente. A cada desafio, um rosto adaptado. Essa flexibilidade garante sobrevivência em ambientes hostis e dá vantagem em cenários imprevisíveis. O mais impressionante é que, no fim, as pessoas não lembram do que foi dito, mas do impacto causado. E nada causa mais impacto do que a sensação de não ter certeza sobre quem está diante delas. A dúvida é um espaço de poder. O mistério é uma forma de controle. Assim, usar máscaras não é se perder de si mesmo, mas proteger o que é essencial. É permitir que apenas o necessário seja visto, enquanto o verdadeiro plano continua intacto, guardado no silêncio da mente.
Há quem acredite que as emoções são inimigas da razão. No entanto, quem observa com atenção, descobre que elas são mapas reveladores. Cada gesto, cada palavra e cada silêncio carregam marcas invisíveis que denunciam sentimentos ocultos. Saber ler essas marcas é como decifrar códigos que passam despercebidos aos olhos comuns. A raiva, por exemplo, nunca é apenas explosão. Ela quase sempre nasce de medo ou de insegurança. Quando alguém se exalta, o observador paciente não reage à superfície do grito, mas busca a origem silenciosa que o provocou. O mesmo acontece com o orgulho exagerado. Por trás dele, quase sempre há fragilidade. Já a tristeza revelada em pequenos detalhes mostra pontos de vulnerabilidade que poucos reconhecem. Essa leitura não significa manipular ou explorar, mas compreender que as emoções funcionam como portas. Quem sabe interpretá-las consegue prever comportamentos, antecipar decisões e até redirecionar situações sem precisar de confronto. É como enxergar a estrada antes de caminhar por ela. O segredo está em perceber não apenas o que é dito, mas o que é calado. Uma pausa longa demais, um olhar que se desvia, um aperto de mãos inseguro, uma mudança repentina no tom de voz. Tudo isso são sinais. Cada pessoa deixa rastros emocionais que entregam muito mais do que gostariam. E o poder de quem lê essas pistas está justamente em não revelar que as entendeu. É um conhecimento silencioso, usado no momento certo, quando todos os outros ainda acreditam na aparência superficial. Essa vantagem não é fruto de sorte, mas de treino. É o resultado de observar mais do que agir, de escutar mais do que falar. No fim, a leitura das emoções transforma a forma como você se move no mundo. Você deixa de ser surpreendido, porque já percebeu o que viria. Deixa de ser manipulado, porque já identificou a intenção oculta. E, acima de tudo, conquista uma serenidade que desarma aqueles que ainda estão presos às suas próprias explosões. Existe um momento em que a verdadeira inteligência deixa de ser apenas observação e se transforma em liberdade. Esse momento acontece quando você percebe que não precisa mais de aprovação, de reconhecimento ou de validação para existir. A independência emocional é uma das armas mais raras, porque a maioria das pessoas ainda vive prisioneira do desejo de ser aceita. Enquanto uns se esforçam para agradar, quem alcançou a independência já não se curva diante das expectativas alheias. A ausência de necessidade faz nascer uma presença inabalável. Quando não há nada a provar, não há como ser controlado. Essa postura desconcerta, porque o mundo foi treinado para manipular através de elogios, críticas e ameaças de rejeição. Nada disso atinge quem já construiu sua própria base interior. Ser independente não significa isolamento, mas escolha. Significa que você pode se aproximar sem se perder, que pode ouvir sem se deixar moldar, que pode caminhar ao lado de alguém sem perder a direção própria. Essa força transforma cada relação em um território equilibrado, onde você não cede por necessidade, mas por decisão. E é justamente essa autonomia que torna a presença mais marcante. Quem depende transmite carência. Quem é independente transmite confiança. A diferença é sentida imediatamente, mesmo sem palavras. A energia que emana daquele que não precisa impressionar cria respeito silencioso. A independência é também um escudo contra a manipulação. Promessas não seduzem, ameaças não intimidam, elogios não compram. Quando o outro percebe que não há brecha, começa a tratá-lo com cautela. E essa cautela é um sinal claro de poder. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que deseja, mas em não ser escravizado pelo desejo de ser aceito. É nesse ponto que a mente se torna intocável, porque não há correntes que possam prendê-la. O ápice da inteligência estratégica não é a exibição, mas o domínio invisível. Quando você chega a esse ponto, não há mais necessidade de provar nada, nem de buscar reconhecimento. O poder está no fato de que sua presença, mesmo discreta, altera o ambiente, não porque você exige atenção, mas porque a energia ao seu redor se torna inegável.
Dominar em silêncio significa compreender que a verdadeira força não é barulhenta. Ela não precisa de gritos, confrontos ou exibições. Ela se manifesta no olhar que se mantém firme quando todos vacilam, na calma que permanece quando o caos se instala, na clareza que guia quando os outros se perdem em emoção. Esse é o tipo de influência que não pode ser fabricada. Ela nasce da prática constante de observar, compreender e agir apenas quando necessário. Nesse estágio, cada movimento seu é calculado. Não há desperdício de palavras, não há explicações desnecessárias. Suas decisões parecem simples aos olhos dos outros, mas carregam o peso de uma mente que já enxergou além. E é justamente essa simplicidade aparente que confunde e intimida, porque ninguém consegue prever onde estará sua próxima ação. O domínio silencioso não controla pelo medo nem pela imposição. Ele age pelo impacto invisível da coerência. Enquanto os outros oscilam, você permanece estável. Enquanto os outros buscam validação, você caminha firme no próprio caminho. Essa constância se torna referência, mesmo para aqueles que não querem admitir. No fim, a inteligência não é apenas o acúmulo de conhecimento, mas a capacidade de transformar percepção em poder silencioso. Quando você aprende a agir sem se expor, a mover peças sem ser visto e a influenciar sem parecer estar no centro, você atinge o ponto máximo da estratégia. Esse é o domínio que não precisa ser declarado. Ele é sentido. Ele é reconhecido mesmo por aqueles que não conseguem explicá-lo. E quando você chega a esse nível, descobre que a verdadeira vitória não está em derrotar os outros, mas em ter se tornado alguém que não pode ser derrotado. A jornada até aqui revelou algo que poucos compreendem. O poder verdadeiro não nasce da pressa em ser notado, mas da habilidade de permanecer oculto enquanto observa. Cada capítulo desta caminhada mostrou que a inteligência mais perigosa não é a que se exibe, mas a que atua em silêncio, recolhendo informações, compreendendo padrões e se mantendo inabalável. O silêncio, as máscaras, a leitura das emoções, a independência e o domínio invisível não são fragmentos isolados, mas engrenagens que, juntas, formam uma máquina de percepção e influência. Aquele que aprende a unir esses elementos deixa de ser conduzido pelo ambiente e passa a conduzi-lo. Essa é a essência de uma mente que se tornou livre do controle externo. No fim, a transformação não é sobre se tornar frio ou distante, é sobre se tornar preciso. É sobre não reagir a cada provocação, não se curvar a cada expectativa e não se perder em cada emoção passageira. É a conquista de uma serenidade que desarma os impulsos dos outros e coloca você sempre um passo à frente. Esse estado não precisa ser anunciado. Ele se manifesta naturalmente, porque quem carrega essa inteligência não busca provar, apenas existir. E essa simples existência já é suficiente para alterar tudo ao redor. A maior vitória não é convencer o mundo de sua força, mas alcançar a clareza de que nada pode tirá-la de você. Quando esse entendimento se firma, você descobre que não precisa de palco, nem de coro. A sua presença já é a mensagem. E é nesse ponto que o jogo muda. Porque o mundo sempre tentará gritar mais alto, mas quem domina em silêncio nunca é esquecido.